iniciando a nossa aula número 185 do nosso curso de Filosofia Espírita e de Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essa aula de hoje vai ser maravilhosa. Na aula anterior, depois falaremos dela, na aula anterior nós estudamos aqui o prejuízo da liturgia, dos cultos exteriores, dessas manifestações externas referentes à religião que eclipsam a essência dos conhecimentos doutrinários. As pessoas se prejudicam muito mais com os cultos, com o exterior, com o cumprimento daquelas normas litúrgicas e, por outro lado, não atendem à essência dos ensinamentos de Jesus e de outras doutrinas. O próprio Jesus condenou os fariseus nesse sentido, dizendo que eles se atinham às tradições, mas eclipsavam os ensinamentos mosaicos. E é isso que acontece. A liturgia não é bem-vinda para aqueles que querem se espiritualizar efetivamente. É um caminho paralelo e marginal. Essa liturgia cresceu ao longo desses séculos e hoje, nos anos 21 desse século, nós vemos o quê? Vemos até shows da fé. Quer dizer, uma outra forma de liturgia ganha um espetáculo num palco, num cenário, enfim, com músicas, cânticos, orquestras, enfim, chegou até ao palco, ao espetáculo da fé. Bem, foram esses prejuízos que nós analisamos nas últimas aulas sobre a liturgia. Mas hoje eu vou trazer um assunto muito grato para mim e eu acredito que é para vocês, que é a revisão histórica e cultural da Última Ceia. Nós vamos ainda analisar a Última Ceia do ponto de vista do Espiritismo e da simbolização das metáforas que nela constam. Mas vamos ver o que aconteceu historicamente com a Última Ceia e o que nós vamos propor como revisão. Vamos lá, é muito bonito. Jerusalém, da época de Jesus, era a cidade poeirenta, cortada de vielas e de edificações baixas. Uma outra janela, em meio ao calor sufocante, abria-se para aquela multidão de passantes em busca de ar. As refeições, regra geral, eram feitas no chão. Deitavam-se toalhas, almofadas, que eram dispostas em círculo para maior conforto dos comensais. Tudo lembrava, por sua singeleza, os antigos repastos nas tendas do povo de Israel, quando ainda no deserto do Sinai. Móveis como uma chaise-longue, uma espreguiçadeira, sofás, mesas e cadeiras só para os mais ricos. Os que tinham Fausto, esse sim, que gozavam, que eram os patrícios e os romanos, e os mercadores mais abastados da região, e ainda o clero judaico. Só esses que tinham algum tipo de móvel melhor. Formavam classe privilegiada, distinta por seus hábitos, seus costumes. Diferenciavam-se gritantemente daquela pobreza transeunte. Era uma elite que ele tinha. Jesus, traços semíticos, nariz meio curvo, cabelo encrespado, repartido ao meio como os nazarenos, pois era também nazareno, tez escura, pele amorenada, olhos castanhos escuros, de barba espessa e que emoldurava a sua fisionomia, típica de um judeu, típica dos árabes da região, dos semitas. Pode-se dizer Jesus pertencer ao tronco semítico e de etnia judaica. Alto para os padrões do seu povo, seu corpo esguio e magro cobria-se por bata, com o capuz caindo sobre os ombros, calçava sandálias de couro cru.
Esse é o Jesus que nós temos. É esse. O semita. O judeu. Esse. Queria que vocês gravassem isso. Tem muitas imagens de Jesus aí circulando. Até os espíritas pintam imagens de Jesus. Médiuns pictógrafos, né? Fazem pintura. Mas são médiuns e os espíritos não conhecem a verdade também, são ignorantes, os espíritos pintores. Essa é a imagem de Jesus. Este Jesus que a Igreja Católica medieval transformou em caucasiano, ou nórdico, de olhos azuis celestes, pele clara, cabelos castanhos claros, figuração própria da realeza europeia da época. Então a Igreja transformou Jesus num caucasiano, porque caucasiano é a raça branca, né? Hoje não se fala mais em raça, se fala de etnia. Por certo, esse Jesus seria mais um dinamarquês, um norueguês, nos tempos de hoje, de etnia nórdica. Outra questão que a Igreja, com as suas criações figurativas e imaginárias, desconhecia em sua época era a genética. A genética de hoje sabe ser a fenotipia, quer dizer, a expressão do gene, na cor da pele, no cabelo, nos olhos, na estatura, na arquitetura do crânio, da face. Essa expressão é uma de origem genética, é o gene que faz. E esse gene é transmitido hereditariamente. Então, não há como, geneticamente também, conceber um Jesus nórdico dentro de um padrão fenotípico clássico do Oriente Médio, da Palestina. Bem, mas foi isso que a realeza europeia fez. Entretanto, vamos estudar um pouco agora o Leonardo da Vinci, que realmente pintou a Santa Ceia, que parece ser uma obra acreditada por todo mundo, por bilhões de pessoas. Vamos ver o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em Florença nos anos 1452. Muito cedo foi colocado pelo seu pai na escola de pintura e escultura do professor Verrocchio, que era um célebre professor. Mais tarde aceitou o convite da corte dos Sforza em Milão e foi aí que produziu suas melhores obras quando estava em Milão. Sua atividade artística vai dos últimos anos do século XV, quer dizer, 1400, às duas primeiras décadas do século XVI, 1500. Assinala com a sua obra o início do período áureo da Renascença italiana. A Renascença foi um movimento humanístico, artístico, que sucedeu à Idade Média. Da Vinci, como pintor, não se fixava apenas nos detalhes anatômicos e morfológicos das suas figuras, suas imagens. Procurando vencer a forma, buscava a expressão psicológica, os traços de personalidade. Tentavam impressionar a imagem com a substantividade do sentimento. Ele queria dar um sentimento também à imagem. Não pintava assim os aspectos típicos da natureza humana, como um pintor tradicionalmente acadêmico, como poderia parecer à primeira vista. Valia-se da sua abstração para exprimir justamente o que não estava na forma, mas sim o que estava no sentimento, no espírito das suas imagens, das suas figurações. Então vamos estudar agora a pintura A Última Ceia. Essa Última Ceia, ela foi pintada no refeitório da Sala de Santa Maria della Grazia, em Milão. Ela constava lá. Vamos ver, estudar um pouco a Santa Ceia, a Última Ceia. Como pintura convencional, Jesus e os apóstolos são figurados num dos típicos salões de Florença, porque ele vivia em Florença também. É um teto linear, janelas neoclássicas, mesa coberta por grande toalha, rendada,
e que são encontrados pratos, vasilhas, pães, cadeira de espaldar baixo, trajavam os personagens mantos e roupas da época. Surpreende aparentarem serem típicos cidadãos de Florença, caucasianos. O cabelo de Jesus é castanho, claro, dourado, alourado, Jesus é alourado, e cai suavemente sobre o ombro abaixo. Ignora-se a sua origem semítico-judaica, a sua etnia, como também Nazarena, porque ele era do norte da Palestina, de Nazaré. Os apóstolos seguem igual criação artística, tez clara, cabelos castanhos, todos, mais uma vez, caucasianos nórdicos. Essa foi a expressão visual, artística que Da Vinci propôs e fez. Vamos analisar o porquê fez Da Vinci isso, por que ele pintou isso. A decisiva influência da Igreja, foi a decisiva influência da Igreja. As artes e os conhecimentos da Idade Média, período que vai da queda de Roma, que é o século V, 1400, século V são 400, até a Renascença Italiana, século XVI, 1500, são totalmente influenciados pela Igreja. Nenhuma obra de arte, criação literária e conhecimentos científicos poderia ser produzida sem autorização do clero católico. Presume-se, ora, Leonardo da Vinci, trabalhando para a realeza vinculada à Igreja, e como tal foi convidado para criar a Última Ceia. É factível tinha sido orientado para seguir algumas particularidades antes de produzi-la. O que é que eles poderiam colocar para o Leonardo da Vinci pintar? Primeiro, um Jesus e pelo menos os principais apóstolos deveriam ser da raça caucasiana, etnia nórdica, como assinalado. O clero suprimiria sua imagem semítica e também a dos apóstolos. Judas é uma exceção. Moreno, cabelos negros crespos, nariz adunco, tipicamente identificado como judeu. É a única identificação. Aliás, tinha sido essa tenaz luta do clero romano, desvincular Jesus de suas raízes semíticas, particularmente judaicas. Foi sempre uma tônica, né, através desses séculos todos. Né? O clero não queria reconhecer a origem semítica e judaica do Cristo. Aliás, afinal, o discurso vigente e bem pontuado nas revisões dos evangelhos, que a gente estuda os evangelhos aqui, estamos estudando, eram os judeus, como um povo, e não de fato o clero, terem levado Jesus à crucificação. Isso foi uma tônica. Né? Depois nós vamos estudar que a igreja, nos anos do século passado, se não me engano, nos anos de 1963, ela foi rever essa posição dela de culpar os judeus de deicídio, de morte de Deus, morte de Jesus. Mas isso levou muitos anos, muitos séculos. Jesus e os apóstolos, de acordo com a orientação do clero, seriam apresentados bem vestidos e o local da última ceia deveria ser um cenário europeu, modelo o Salão de Florença. Muito bem. Após essas instruções, Da Vinci deu vazão à sua arte e criou. E o que ocorreu? O imaginário dos católicos fortemente assimila a criação, a imagem davinciana. Então foi uma coisa incrível. Todo mundo achou que essa foi a última ceia, que essa pintura reflete toda a realidade da última ceia. O quadro, né? A Última Ceia davinciana, potencializada pela força de divulgação da Igreja, através de suas centenas de milhares de paróquias, de santuários, de academias e universidades. Naquela época, só a Igreja que tinha os cursos acadêmicos, que em geral era direito e teologia.
não havia a ciência ainda das naturezas. Então, todo estudo tinha que ser feito num seminário, num órgão da igreja. Então, ela tinha uma força também de formar essas gerações de intelectuais. E até hoje nós temos na igreja fortemente ligado ao ensino, sobretudo os jesuítas, né, que são pessoas maravilhosas no ensino, né? Temos as chamadas PUCs, Pontifícia Universidade Católicas, que pertencem à ordem dos jesuítas. Bom, a imagem da Viciana rapidamente se tornou acreditada e representada assim a última ceia. Os católicos, o povo e mesmo inúmeros sacerdotes careciam de instrução e conhecimento para analisar realmente o que seria essa última ceia. Milhões, centenas de milhões de imagens foram reproduzidas. E nos dias de hoje encontram-se essas imagens penduradas nas salas de jantar, nas copas das famílias cristãs em todo o mundo, em muitos seminários, em muitas basílicas, em muitos conventos e muitas abadias. Então, foi essa a grande realidade da Santa Ceia, que foi impulsionado por essa força de propaganda da igreja. E Maria, a mãe de Jesus, também surge nesse condão, nessa esteira. Maria, mãe de Jesus, surge na esteira do imaginário. Hoje ela aparece, vocês têm aí um quadro pintado por uma médium, que até o Chico Xavier abonou, que Maria é angelical, ela tem um cabelo louro, traços muito finos, os olhos azuis celestes, a tez bem clara, né? E ela surge na esteira desse imaginário. Hoje ela nos aparece como belíssima Madonna nórdica, branca, traços finos, cabelos aloirados, olhos azuis celestes, uma verdadeira Madonna norueguesa, dinamarquesa, é a Maria que nos chegou. Então, tudo isso que eu falei aqui, meus alunos, criou uma cultura religiosa, que hoje ela vige de uma forma efetiva e, eu diria, assertiva muitas vezes. E as pessoas seguem essa concepção de Jesus e seguem essa concepção da Maria. Quanto àquela Maria que foi pintada por pontos, por uma médium, que entregou a Jesus, essa Maria nórdica, nós sabemos o que do Espiritismo? Que os espíritos são como nós. Eles podem ser melhor, eles podem ser pior. Eles podem ter paixões, eles podem ser racionais. Eles podem ter instruções ou podem ser ignorantes. Só o fato de eles desencarnarem não lhe configura nenhuma aptidão e nenhuma virtude especial. Não existe isso. Pelo contrário, eles continuam com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua consciência, com a sua cultura, com os seus valores, com a sua moral adquiridas aqui, exercidas aqui na Terra quando encarnados. Então, a senhora lá é médium, ela é uma médium de boa fé, então ela pintou aquilo mediunizado e achou pelo fato de ser médium e pelo fato de ter vindo essa imagem do alto, isso seria o quê? Seria real, verdadeira. Não é. Não é. Então, nós temos que sempre discutir esses aspectos aqui no nosso curso, que é um curso muito liberal e muito aberto, para que vocês comecem a acompanhar essa nova pedagogia, que é a pedagogia da razão, calcada nesses argumentos que tocam uma parte a antropologia, uma parte a sociologia, outra parte a psicologia, outra parte a filosofia, outra parte as ciências da natureza e outra parte, a mais elevada, que o professor gostava de colocar sempre, era o critério da razão. Então, ficamos na aula de hoje. Eu queria homenagear vocês todos, deixando aqui a imagem de Jesus, que aqui tem um trecho também, que foi uma aula que eu dei, Sine Jesu ibi Spiritismo, quer dizer, em latim,
Sem Jesus não há o espiritismo. Realmente Jesus é o grande propulsionador, o grande criador da doutrina espírita, para surpresa de muitos. Mas o espiritismo não é cristão, como muitas pessoas concebem. O espiritismo tem a sua filosofia e ela adota os valores do Cristo, mas não é uma coisa nesse sentido. Nós amamos o Cristo pelas suas máximas morais. O espiritismo é o espiritismo, com o seu viés cristão, o seu viés filosófico, o seu viés do espiritismo prático, que é propriamente o estudo da mediunidade e do perispírito, que são os dois grandes pontos que se traduz os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes da nossa doutrina. Eu agradeço a vocês, eu espero que vocês tenham entendido isso, e eu estou muito feliz de ter visto todos esses aspectos, sobretudo o que mais me deixou satisfeito como médico é a fenotipia, né? Porque rapidamente, nós temos um modelo genético nosso, que são mais ou menos 20 mil, 25 mil genes, que são o nosso genoma. Todos esses genes somados. Os genes são partículas de aminas, de proteínas, de pontes de hidrogênio, hidroxilas, fósforo, enfim. E esses genes, eles se juntam, se combinam como um número. Nós temos 7 tipos de aminoácidos que formam 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa combinação de 7 que vai praticamente ao infinito e que forma o nosso padrão genético. Esses genes se grupam e formam os cromossomos, que são, na nossa espécie, são 23 cromossomos. Nós temos 23 da mãe e 23 do pai. Então, nós temos 46 cromossomos. Esses cromossomos têm partículas que exteriorizam a cor da pele, os olhos, o cabelo, enfim, o modelo, que é o fenótipo dele. Esse fenótipo, ele toca diversas diferenças na cor, na pele, enfim, tudo mais. Esse critério que nós nos atentamos sobre o fenótipo, ele foi mal interpretado como padrão de raça, quer dizer, se o fenótipo seu vai deixar uma pele escura, cabelos pretos, mais encarapinhados, você vai ser da raça negra, o outro vai ser da raça mongolóide, o outro vai ser da raça caucasiana. Tudo isso terminou, meus irmãos, não existe isso. O fenótipo é uma expressão de genes, mas o que nós entendemos hoje são as etnias, que é uma cultura em que a raça, que hoje já não existe mais, o fenótipo se acha inserido, de valores, de juízo de moral, de religião, de idioma, de língua, de tradições, de costumes, de hábitos. É toda uma grandeza de vivências culturais, sociais, antropológicas naquele grupo que tem um território mais ou menos geograficamente delimitado. É isso que é etnia. Jesus era da etnia judaica, na época, semítica. Mas a gente vai ver judeus de outras etnias que são judeus também. Aí hoje a gente tem uma imigração forte para Israel dos etíopes. A Etiópia está passando uma crise humanitária terrível. Então estão migrando os etíopes, que são judeus etíopes, mas eles são etíopes, são africanos. Não é? E como é que eles vão conviver? Eles são africanos, mas de religião judaica, de tradição judaica. Vão conviver com o judeu lá de cima, nórdico, dinamarquês. Enfim, isso é um trabalho que a gente podia conversar muito e realizar muito bem para tirar essas diferenças que estão sendo colocadas aí e que me desagradam muito em termos de racismo, em termos de preconceito, que não faz o meu perfil de forma nenhuma, que o meu perfil é justamente a igualdade. É ser igualitário e tratar todos como Jesus mandou, amando o próximo como a nós próprios. Fica Jesus semítico, Jesus judaico. Esse é o Jesus que nós adoramos.